bom dia. Nós estamos aqui lendo, minha filha, o livro de Gênesis. Tô descabelada sim, não lavei o rosto, não me arrumei, porque é uma coisa que é verdadeira, gente. Acordei agora, eu tenho que fazer muitas coisas antes de lavar o rosto, pentear o cabelo, essas coisas assim. Então, eu gosto de levantar da cama, orar a Deus, depois vir aqui e ler a palavra, que isso aqui vai servir para algum familiar meu futuramente, para alguém que queira entender a Bíblia, que queira ler a Bíblia, mas tá se sentindo assim meio que fraquinho, não tá com vontade. Aí quem sabe, né? Gente, nós lemos aí o 35, né? Que Isaac viveu 180 anos, e teve de vida 180 anos, e depois suspirou. Sabe aquele suspiro que você dá assim de alívio? Foi o que Isaac fez e morreu. E foi reunido a seu povo, né? Aí foi reunido a seu povo ali, aonde ele comprou ali um pedaço de terra, onde ele enterrou o seu povo, Rebeca, a sua esposa. Depois de uma vida longa que Isaac teve, Rebeca, acho que não morreu não, só Isaac que morreu. Acho que não. Ah, não, era o pai dele, Sara, né? Foi Sara que morreu, Abraão que morreu, que era pai de Isaac. Depois de uma vida longa, menino, 180 anos, é muitos anos para estar vivo, né? Ainda mais nos dias de hoje. E satisfatória, né? Graças a Deus mesmo, né? É só aí dele, Deus mesmo, que fez com que a vida dele fosse satisfatória. Vou limpar aqui meu olho, que tá cheio daqui negócio, para conversar com vocês. E vamos aqui, gente. Vamos no capítulo 36. O capítulo 36, gente, eu vou falando os versículos para vocês, que fica mais fácil se você tiver alguma... quero perguntar a alguém alguma coisa, eu tenho que saber o capítulo e o versículo de uma vez. Gente, o vizinho tá fazendo obra aqui, tá? Não sei qual vizinho, mas tá fazendo obra. Vai deixar tudo aí. Vão morrer, vão deixar tudo aqui. Gênesis 36. O Gênesis 36 está dizendo assim, versículo 1. Esta é a história de Esaú, isto é, Edom. Então, Esaú mudou o nome de Edom. Esaú era o primeiro filho. Esaú e Jacó eram gêmeos. Estava na barriga da Rebequinha. Esaú foi o que saiu primeiro. E Jacó saiu segundo, segurando ali na perninha do irmão, no calcanharzinho dele, para que ele não saísse primeiro. Mas Esaú foi o primogênito aí de filho de Jacó. Filho de Jacó não, é irmão de Jacó. Jacó foi o segundo, ele foi o primeiro. Mas aí Esaú estava no campo, chegou em casa tão cansado, e Jacó estava fazendo uma sopa tão gostosa, cheirosa, e de repente ele foi lá e falou assim, eu vendo a minha primogenitura, que na verdade quem fez esse convite foi Jacó, que fez esse convite para o seu irmão mais velho, que ele queria ser o mais velho, ele queria ter a bênção do pai, que sempre é o mais velho que tinha a bênção. E ele falou assim, se você tá com muita fome assim, tá muito cansado, eu te dou dessa sopa aqui, mas vende o seu direito de ser o primeiro a ter nascido para mim, o primogênito. E ele vendeu, jura que você vai dar o seu direito de primogenitura para mim? Aí ele jurou. E aí, nisso, quando Esaú, quando o pai dele estava assim, quase morrendo, né? Isaac, ele pegou e chamou o Esaú lá. Só que você sabe o que aconteceu, né? Que a Rebeca, aquela gata maravilhosa, ouviu tudo atrás das portas e foi lá e contou pro filho preferido dela, Jacó, que foi o segundo a nascer. E fez na frente do filho mais velho o que deveria ser feito pelo mais velho. Ela fez na frente para o filho mais novo, para enganar Isaac.
Isaac foi enganado pela sua esposa e pelo seu filho mais novo, Jacó. Mas Jacó está pagando aos poucos. Então, no capítulo 36, vai falar sobre a história de Esaú, filho mais velho de Isaac. E quando fala isto é, porque mudou o nome para Edom. Versículo 2. Esaú, que era o filho mais velho de Jacó, tomou esposas dentre as filhas de Canaã. Canaã era a terra do pai dele, Isaque. As mulheres que ele tomou para si foi Ada, que era filha de Elon, o Hitita. Hitita era porque é da região, né? Hitita era daquela região. Nossa, que nome mais estranho. Olibama, 2 Os, Libama. Olibama, que era filha de Aná e neta de Zibeão. O Zibeão era da etnia, né? Do grupo aí de Eveu. E Basemate. A Basemate era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Nebaiote. Pensa você colocar o nome dos seus filhos de Nebaiote, Basemate, Zibeão, ou Alibama, Ada, tudo bem. Ada é bonito. Então, olha esses nomes. Ele se casou com essas mulheres. Ada era filha de quem, gente? Ada era a filha de quem? Filha de Elon. E ela é da região Hitita. Ada deu a Esaú, o filho mais velho de Jacó, o primeiro a nascer, um filho chamado Elifaz. Olha, Elifaz, vem aqui, faz alguma coisa para mim. Basemate deu a sua segunda esposa, Basemate. Basemate era filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ela deu à luz a Reuel. Reuel, vem cá, meu filho, o seu pai Esaú quer falar com você. Versículo 5. E a Olibama, que era a terceira esposa dele, deu à luz a um filho chamado Geus. Deu também Jalão e Corá. Corá é bonito, né? Corá, eu acho bonito Cora, e Corá também deve ser masculino. Esses são os filhos de Esaú, o filho primogênito de Jacó, que nasceram na terra de Canaã, que é a terra de Jacó. No versículo 6, Esaú, filho mais velho de Jacó, depois foi para outra terra. Era tipo cigano, sabe? Vocês ficavam numa terra, depois ficavam em outra, longe do seu irmão Jacó. Levando as suas esposas, levou também os seus filhinhos, suas filhas, seu rebanho, todos os seus outros animais e toda a riqueza que tinha acumulado na terra do seu pai, que é a terra de Canaã, a terra de Isaque. Pois os bens de Esaú tinham se tornado tantos bens materiais, ele ficou tanto rico que ele não podiam mais morar juntos. E a terra em que estavam morando, porque tinha muita gente ali. Então ele se tornou rico de servos, de empregados, de empregadas, de camelos, de cabritos, de carneirinhos, de rebanhos diversos, de camelos, que ele tinha tanto bem material que ele não podia viver naquela mesma terra onde outras pessoas, quando via que estava ficando apertado, já saía para outra terra, mas longe do seu irmão Jacó, que é o irmão mais novo que enganou ele. De modo, por causa dos seus rebanhos também, que aumentaram muito. No versículo 8, de modo que Esaú, o filho mais velho de Jacó, passou a morar na região montanhosa, que tinha muitas montanhas, chamada região de Seir. Esaú é Edom. Esaú também chama-se Edom. Versículo 9. Essa é a história de Esaú, filho mais velho de Jacó, o que nasceu primeiro, gêmeos com Jacó. Filho de Jacó não, gente. Ele é filho de Isaque, irmão de Jacó gêmeo. Ele saiu primeiro, depois que saiu Jacó. E pai de Edom. Essa é a história de Esaú, pai de Edom, na região montanhosa, aonde ele ficou ali. A região montanhosa chamava Seir. No versículo 10,
Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Vamos ver quais os nomes dos filhos de Esaú, se são bonitos, se você vai querer colocar em algum filho seu. Elifaz, filho de Ada, sua primeira esposa. Elifaz, vem cá, faz alguma coisa pelo seu pai. Esaú, a esposa de Esaú. Reuel, meu filho, seu pai Esaú está te chamando. Era filho de Basemate, esposa de Esaú. Versículo 11. Os filhos de Elifaz foram Temã. Ô Temã, para de temar com seu pai Esaú. Omar, meu filho, vem aqui agora, Omar. O seu pai Esaú está te chamando. Zefô, o seu pai está te chamando. Zefô, passa agora para casa. Gatã, olha, Gatã. Você qual é o nome do seu filho de Gatã? Gatã, vem cá. Passa agora, Gatã. O seu pai Esaú está te chamando. E Kenaz. Para de conversar que o seu pai Esaú está conversando. Versículo 12. Timna se tornou concubina de Elifaz. Timna se tornou concubina de Elifaz, que era filho de Esaú. Elifaz era filho de Esaú com Ada. Então ele se coabitou, ele se amaziou com Timna, filho de Esaú. E ele deu a Elifaz, ela, né, a Timna, deu um filho ao filho de Esaú, que chamou de... Ela deu a Elifaz um filho chamado Amaleque. A primeira esposa dele. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Kenaz. Timna se tornou concubina do filho de Esaú, chamado Elifaz, que a Timna, o nome do filho dela, do primeiro filho que ela teve com o neto de Esaú, foi Amaleque. Esses são os filhos de Ada, esposa de Esaú, a primeira esposa que ele pegou para ele. Versículo 13. Estes são os filhos de Reuel, Reuel é filho de Esaú, o primeiro filho a nascer. Lembra que ele era gêmeos com Jacó, ele nasceu primeiro. Os filhos de Reuel é uma mulher, gente, que ele pegou como concubina. Foi Naate, filho, passa pra cá agora. Zerá, seu pai Esaú tá com raiva. Samã, minha filha, vamos deixar seu pai dormir. E Mizá, por favor, seu pai quer contar uma história, Mizá. Esaú, esses foram os filhos de Basemate, esposa de Esaú. A segunda esposa de Esaú chamava Basemate. Versículo 14. Estes foram os filhos de Olibama, a terceira esposa de Esaú, filha de Ana e neta de Zibeão. Deu a Esaú esses filhos, os nomes. Geus, com J. Geus, passa para casa. O seu pai Esaú quer falar com você. Jalão. Olha que o seu pai tá falando e você tem que ficar calado quando o seu pai tá falando, Jalão. E Corá agora. Não sei se é Cora ou Corá, porque Cora, nome feminino. Corá pode ser masculino. Corá passa agora para casa que o seu pai Esaú, o primogênito de Jacó, o filho primeiro que nasceu, gêmeos com Jacó, tá querendo falar com você, irmão de Jacó. Não é filho de Jacó, não é filho de Jacó, é filho de Isaac, que morreu com 184 anos de idade. Versículo 15. Estes são os chefes de tribo. São tribos, gente. Dentre os descendentes de Esaú, que era o filho mais velho de Isaac, o que nasceu gêmeo com Jacó e nasceu o primeiro de Jacó. Os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú. O filho primeiro que Esaú teve foi Elifaz, que teve com Ada. Chefe Temã, chefe Omar, chefe Zefô, chefe Kenaz.
Versículo 16. Chefe Corá, chefe Gatã, de gato, de Gatã. Chefe Amaleque. Esses são os filhos chefes descendentes de Elifaz. Elifaz era filho de Esaú, são netos de Esaú, na terra de Edom. Eles tiveram esses filhos nessa terra chamada Edom. Esses são os filhos de Ada. Ada era esposa de quê? De quem? Do filho de Esaú. Esses homens aqui, essas pessoas eram netas de Esaú, filho mais velho, que foi tomado dele a bênção pelo irmão mais novo, Jacó. Versículo 17. Estes são os filhos de Reuel, que é o segundo filho de Esaú, que foi o filho que nasceu primeiro da barriga de Rebeca, filho de Isaque. Ele era filho de Esaú. Esses são os netos que ele teve aí, os netos de Esaú. Estes são os filhos de Reuel. Reuel era filho de Esaú. Chefe Nate, chefe Zerá, chefe Samar e chefe Mizã. Esses são os chefes descendentes de Reuel, que era filho de Esaú, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, esposa de Esaú. Basemate teve esses filhos aqui. Versículo 18. Por fim, estes são os filhos de Olibama, que é a outra esposa de Esaú. Podia ter muita esposa, né? A Olibama era também uma das esposas de Esaú. Esaú era o filho mais velho de Isaque. Nasceu irmãos gêmeos com Jacó, mas Jacó até puxou a perninha dele antes de nascer, bateu muito nele dentro da barriga da mãe dele, Rebeca, e ele teve aí várias esposas. E a esposa dele, chamada Olibama, de Esaú, teve os filhos que se chamavam chefe Jeus, com J, chefe Jalão e chefe Corá. Esses são os chefes descendentes de Olibama. Porque o nome da mãe deles era Olibama. A Olibama era filha de Ana, esposa de Esaú. Olibama, filha de Ana, esposa de Esaú. Mas Esaú não era esposo de Olibama? Peraí, gente. Agora entendi. Ela era filha de Aná e também esposa de Esaú, a Olibama. Versículo 19. Esses são os filhos de Esaú, o filho primeiro que nasceu aí de Isaque e Rebeca. Esses são os seus chefes. Ele é Edom. Eu acho que Esaú mudou o nome para Edom. Versículo 20. Estes são os filhos de Seir, Oreu, os habitantes daquela terra aonde estava Esaú. Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Disson, não é Dilson, não, é Disson mesmo, sem o L. Ezer, Dissan. Esses são os chefes descendentes dos Oreus, os filhos de Seir, na terra de Edom, onde eles estavam. Versículo 22. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna, T-I-M-N-A, Timna. Timna, entra pra dentro, Timna, você está tímida? Versículo 22. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. Versículo 23. Estes são os filhos de Sobal. Os filhos de Sobal teve o nome de Alvan, Manaté, Ebal-Sefô e Onão. Isso cada nome, né? Onão, Zefó, Manaate, Ebal, Alvan. Vem aqui que o seu pai te chamando. Versículo 24. Estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Ele gostava, né? Aiá e Aná, nome pequeno, né? Aiá, Aná. Aiá é um nome que a criança que gostaria de ter, porque é um nome pequeno, né?
que é fácil dela aprender a escrever. E Anã também. Este é o Anã, que achou as fontes termais no deserto. Olha, Anã, você achou fontes termais no deserto? Fonte com água quente no deserto? Olha, foi ele que achou. Anã, 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 no versículo 24, Anã que achou as fontes termais no deserto. Gente, diz que fontes termais deixam sua pele bonita e rejuvenesce você. Olha, e Anã descobriu essas fontes termais no deserto, enquanto cuidava dos jumentos de Zibeão, seu pai. Aí já vem de netos, né? Zibeão era aí filho de Edom, com Olibã, filho de Edom, que chamava também Esaú, da Olibama. Ele era já neto dele já, neto de Esaú. Estes são os filhos de Aná, de Som e Olibama, filha de Aná. Versículo 26. Estes são os filhos de Dissom. Dissom já era neto de Esaú. Endã, Esbã, Itrã e Querã. Nossa, você viu? Ah, os pais gostavam, né? No versículo 26. Estes são os filhos de Dissom, que era filho aí de Esaú. O Dissom era filho de Esaú com quem, gente? Dissom. Esaú depois de Jacó, seu irmão, com sua esposa. Dissom, será que era neto ou era filho? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Dissom, ele era... eu acho que ele era... No versículo 21, tá falando que Dissom, estes são os filhos de Seir. Seir, o Oreu, os habitantes daquela terra. Eu acho que habitava ali, não tinha nada a ver com Esaú, não. Eles habitavam aquela terra onde Esaú estava, que era Lotã, Zobal, Zibeão, Aná. Dissom, no versículo 21, tá falando que Dissom, Ezer e Dissã, esses são os chefes descendentes dos Oreus, que é uma etnia, né, que é um grupo étnico, os filhos de Seir, na terra de Edom. Edom, fala que toda hora fala assim, que Esaú também, isto é, Edom. Não sei, a terra, será que era de Esaú, que Esaú mudou o nome para Edom? Nós vamos ver. Vamos ler que nós vamos entender. E no versículo 22, os filhos de Lotã foram Ori e Emã. E a irmã de Lotã era Tímina. Tímina, ela se casou aí, foi concubina de Elifaz, que era filho de Esaú. E ela deu a Elifaz um filho chamado Amaleque. Esses são os filhos de Ada, esposa de Esaú. Ada teve um filho chamado Elifaz, casou-se com Tímina. Tímina era filha de Lotã, que morava naquela região. E ela era irmã, Lotã morava naquela região. Os filhos de Lotã foram Ori, Emã e a irmã de Lotã, que era Tímina. Então, ela era filha de Lotã, que morava naquela região, e era casada com o filho de Esaú. Versículo 23. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onão. Onão. Estes são os filhos de Sobal. Gente, no versículo 16 está falando que Edom era o nome da terra. Zobal está no versículo 20. Ele era filho de Seir. Seir, eu acho que não tinha nada a ver com a família de Esaú, não. Acho que eles moravam ali, habitantes daquela terra aonde Esaú estava. Está no versículo 20. Estes são os filhos de Seir, o Oreu. O Oreu é a etnia dele. Os habitantes daquela terra onde estava ali Esaú, que era Lotã, Zobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses são os chefes descendentes dos Oreus, descendentes da etnia de Oreus. E os filhos de Seir na terra de Edom. Eles estavam morando ali, todo mundo, Esaú, perto da terra de Edom.
E os filhos de Lotã foram Ori e Emã. E a irmã de Lotã era Tímina, que casou com um dos filhos de Esaú. Casou com, no versículo 11, casou com Elifaz, foi concubina de Elifaz. Elifaz era filho de Esaú, era filho... Tina se tornou concubina de Elifaz, filho de Esaú. A de Elifaz, um filho chamado Amaleque. Esses são os filhos de Ada com Esaú. Versículo 24. Estes são os filhos de Zibeão. Zibeão, ele era avô da esposa Ada, que era esposa... Não, Olibama, esposa de Esaú. Então, Zibeão era vovozinho da esposa Olibama, chamada Olibama, de Esaú. E o nome dos filhos de Zibeão, que era avô de Olibama, que casou com Esaú, era Aia e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, enquanto cuidava dos jumentos de Zibeão, o seu pai. Zibeão era avô de uma das esposas de Esaú, que chamava Olibama. Versículo 25. Estes são os filhos de Aná, Dissom e Olibama, filha de Aná. Versículo 26. Estes são os filhos de Dissom. Olibama era a esposa de Esaú. Ele pegou ela como esposa e teve filhos com ela. Estes são os filhos de Aná. Aná, ele também era filho de Zibeão. Está no versículo 24. Estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E Zibeão era o quê? Era avô da esposa de Esaú, chamada Olibama. No versículo 26. Estes são os filhos de Dissom, Edã, Esbã, Itrã e Querã, tudo com An. Edã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Dissom. Dissom, ele é no versículo 20, ele era filho de um homem chamado Seir, que era habitante na terra onde Esaú estava. Então, Dissom, que era filho de Seir, que habitava na mesma terra ali, pertinho aonde Esaú estava, esses são os filhos de Aná. Dissom era filho de Aná. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, os habitantes daquela terra. Lotã, Zobal, Zibeão, Aná. Aná, esses são os filhos de Aná. Então, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Ela teve um filho também, colocou o nome de Dissom, de Olibama, filha de Aná. A filha de Aná se casou com Esaú, foi esposa de Esaú, a filha de Aná, e neta de Zibeão, a esposa de Esaú. Versículo 26. Estes são os filhos de Dissom, Edã, Esbã, Itrã e Querã. Versículo 27. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Cã. Ezer também era filho de Seir, que é um habitante daquela terra onde Esaú estava. Esã teve os filhos chamados Bilã, Zavã e Acã. No versículo 27 está escrito aqui os filhos de Ezer. E no versículo 21 está dizendo quem é o pai de Ezer, que é Seir, que morava na região onde estava morando Esaú. Versículo 28. Estes são os filhos de Dissã, que chamou-se Uz e Arã. Dissã, no versículo 20 do capítulo 36 de Gênesis, era filho também de Seir, que morava ali, era habitante daquela região, daquela terra aonde Esaú estava, na terra de Canaã. E ele teve 2 filhos, Uz e Arã. Versículo 29. Estes são os chefes descendentes dos Oreus, que é uma etnia, né, que é um grupo. Chefe Lotã, chefe Sobal, chefe Zibeão, chefe Aná. Versículo 30. Chefe Dissom,
chefe Ezé e chefe de Sam. Esses são os chefes descendentes dos Horeus, H-O-R-E-U, Horeus, segundo os seus chefes na terra de Seir. A terra era chamada de Seir. Versículo, eu achei que o nome filhos de Seir quer dizer filho daquela terra, filho da terra de Seir. Não era o pai dele que chamava Seir. Versículo 31. E os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver qualquer rei sobre os israelitas, foram os seguintes. Versículo 32. Bela, olha, Bela, nome bonito para colocar na sua filha, Bela, filha de Beor. Ah, Bela, porque o nome do pai dela chamava Beor, então tem que ser Bela. Reinou em Edom. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. E o nome de sua cidade era Dinabá. Versículo 33. Quando Bela morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Busra, começou a reinar no lugar de Bela. Versículo 34. Quando Jobabe morreu, Uzão da terra dos Temanitas começou a reinar no lugar de Jobabe. Versículo 35. Quando Uzão morreu, que ele tomou lugar ali, né? Morria um rei, entrava outro rei. Quando Uzão morreu, Haddad não é aquele Haddad do PT, não. Aquele professor, não. Filho de Bedad, Haddad, filho de Bedad, começou a reinar no seu lugar. Quando Uzão morreu, Haddad tomou como rei ali o lugar de Haddad, porque já tinha morrido. Haddad, no versículo 35 do capítulo 36 de Gênesis, ele derrotou os medianitas no território de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Eles guerreavam para ter assim as terras, sabe? Tinha guerra para ter a terra, para tomar aquela terra, e eles colocavam o nome que eles quisessem na terra, ou que Deus, se eles fossem temente a Deus, Jeová, né? Ele falava para colocar o nome lá. Versículo 36. Quando Haddad morreu, não é Haddad do PT, aquele professor não, tá, gente? É Haddad daquela época ali, antes de Jesus Cristo vir, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 36, versículo 36. Quando Haddad morreu, Sanla de Masreca começou a reinar no lugar de Haddad. Versículo 37. Quando Sanla morreu, Saul de Reobote, que fica junto ao rio, Saul da região de Reobote, que fica junto ao rio, começou a reinar no lugar de quem? De Samla, S-A-M-L-A, Samla. Versículo 38. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Aquibor, começou a reinar no lugar de Samla. Versículo 39. Quando Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu, Adar começou a reinar no lugar de Baal-Hanã. O nome de sua cidade era Pau. Versículo 39. Pau. Eles mudavam o nome da cidade, mudava de rei, o rei morria, outro vinha rei, outro rei vinha e começava ali e colocava o nome da cidade dele que ele queria. E ele colocou o nome da cidade de Pau, no versículo 39. Quem colocou o nome da cidade de Pau, Luciana? Foi quando Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu, Adar colocou o nome da cidade de Pau. Ele foi rei. E ele foi rei naquela região e falou: eu quero que o nome dessa cidade seja Pau, vai ser Pau. Tá no versículo 39 do capítulo 36 de Gênesis. O nome da esposa de Adar era Meetabel, M2S Tabel. A Metabel era filha de Matred, cada nome, né, gente? Matred.
Meetabel, vem cá, Meetabel, minha amada, filha de Matred, que era filha de Mesaabe. Tá no versículo 39. Versículo 40. Estes são os nomes dos chefes descendentes de Esaú. São todos descendentes de Esaú, que era o primogênito de Isaque e Rebeca. Era irmão gêmeo de Jacó, segundo as suas famílias e os seus lugares, onde eles ficavam, alistados por nome: chefe Tímina, chefe Alva, chefe Getete. Versículo 41, chefe Aolibama, chefe Elá, chefe Pinom. Versículo 42, chefe Kenaz, chefe Temã, chefe Mibzar. Versículo 43, chefe Magdiel e chefe Irão. Esses são os chefes descendentes de Edom, da terra de Edom. Porque quando falava Esaú, falava Edom também, né? Segundo os seus povoados na terra que lhes pertencia. Esse é Esaú, pai de Edom, pai da terra chamada Edom. Aí nós terminamos o capítulo 36, e eu tentei explicar o máximo que eu pude, mas até a próxima.